Olá, meus amigos! Hoje nós vamos estudar de modo objetivo a competência legislativa dos municípios. Um tema que gera muitos julgados no Supremo Tribunal Federal e, portanto, muitas questões de prova. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça em Santa Catarina e seu professor de Direito Constitucional aqui pelo Estratégia Carreiras Jurídicas. E antes de a gente partir para essa nossa dica, eu quero te convidar a se inscrever no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas aqui do YouTube e já deixar o joinha, curtir esse nosso vídeo de dica. E depois também comenta aqui embaixo o que você achou dessa nossa dica. Combinado? Vamos lá então, meus caros. Vamos trabalhar então com mais uma dica de direito constitucional, competência legislativa dos municípios. Meus caros, a Constituição Federal de 88 projetou para o Brasil a denominada forma federativa do Estado. E uma das características centrais de uma federação, como é o Estado brasileiro, é a descentralização do poder do Estado entre os entes políticos internos, os nossos entes federativos. Então, o poder político é constitucionalmente repartido entre os entes federativos e cada um deles, dentro do seu espaço de poder, vai reger com autonomia o seu respectivo território e as pessoas e bens que se encontram nos seus respectivos territórios. Agora vejam, como é que se opera constitucionalmente, como é que se faz essa descentralização por meio de uma Constituição? Isso é feito mediante a repartição constitucional de competências. E uma das competências objeto de repartição é justamente a competência legislativa. Agora vejam bem, a repartição de competências na nossa Constituição Federal leva em conta também uma particularidade da nossa federação, da Federação Brasileira na Constituição de 88. Meus amigos, o federalismo brasileiro é considerado um federalismo de cooperação, um federalismo de cooperação. O federalismo de cooperação se caracteriza pela existência, sim, de espaços próprios de competência que serão exercidos em caráter privativo ou exclusivo por cada nível da federação, mas a grande característica do federalismo de cooperação é que, ao lado desses espaços próprios de competência, nós vamos ver espaços de competência compartilhada, matérias que serão, ou cuja competência será desempenhada de maneira compartilhada, em colaboração, por mais de um nível da Federação Brasileira. E é esse arranjo que a gente encontra na Constituição Federal. Quer ver um exemplo? O artigo 22 da Constituição Federal nos dá o rol de competência legislativa privativa da União. É um exemplo de espaço próprio de competência de um ente federativo. Agora, o artigo 24 da Constituição Federal nos dá uma relação de matérias de competência legislativa concorrente, dentro do qual União, Estados e Distrito Federal vão poder desempenhar e exercer a competência legislativa. Ótimo, compreendido esse esquadro constitucional, esse panorama constitucional sobre repartição de competência legislativa, vem a pergunta: e os municípios, onde ficam nisso tudo? O ponto de partida é reconhecer que os municípios são, sim, entes federativos, previsão expressa do nosso artigo 18, do artigo 18 da Constituição Federal. E o espaço de competência legislativa dos municípios precisa ser pensado à luz de duas diretrizes que eu preciso que você tenha de maneira bem clara na sua compreensão desse tema. Diretriz número 1. Previsão do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Esse dispositivo confere aos municípios a perspectiva de legislar de modo privativo sobre todos os assuntos de interesse local.
Meus amigos, a Constituição Federal, quando foi repartir competência legislativa, empregou, dentre outras técnicas e referências, o princípio da predominância de interesse. E, de acordo com este princípio, sempre que nós estivermos diante de uma matéria, de um assunto, de um conteúdo que será mais bem tratado no âmbito do interesse local, este assunto deve ser reconhecido, atribuído à competência dos municípios. E foi justamente isso que a Constituição fez no artigo 30, inciso 1º. Quer ver um exemplo de aplicação dessa ideia sucessivas vezes no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a ponto de viabilizar a edição de uma súmula vinculante? Pois bem, o município é competente para fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do seu território, evidentemente. Súmula vinculante número 38 do Supremo Tribunal Federal. Supremo, olhando para o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, identificou que este é um tema que se mostra mais bem tratado no âmbito municipal, porque é um assunto de interesse local e, logo, é competência legislativa dos municípios fixar esse conteúdo. Essa é a primeira diretriz para entender o espaço de competência legislativa dos municípios. Agora, a segunda diretriz, meus amigos, está prevista no artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal. Esse artigo 30, inciso 2º, confere aos municípios uma competência legislativa suplementar àquela da União e dos estados. E aí, nesse ponto, você precisa conjugar, relembrar da previsão do artigo 24 da Constituição Federal. Eu mencionei que o artigo 24 da Constituição Federal nos dá matérias que estão dentro de uma competência legislativa concorrente. E o caput do artigo 24 faz menção expressa apenas a 3 entes federativos: União, Estados e Distrito Federal. Não há menção aos municípios no caput do artigo 24. Esse silêncio constitucional poderia sinalizar para a conclusão de que os municípios não teriam autorização da Constituição para legislar sobre aquela matéria. Mas não é essa a construção que prevaleceu no Supremo. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição de maneira sistemática e conjuga o artigo 24 da Constituição Federal com este artigo 30, inciso 2º, para reconhecer que os municípios, detendo uma competência legislativa suplementar, poderão sim legislar sobre aquelas matérias do artigo 24 da Constituição Federal. Porém, para isso, os municípios precisam respeitar duas condições. A primeira condição é a de que a lei municipal não pode contrariar a lei federal e a lei estadual sobre aquela matéria, já que se trata de uma competência suplementar. E a segunda condição é a de que o município só vai legislar sobre uma das matérias do artigo 24 desde que haja uma particularidade do município que se justifique, ou que justifique, à luz do interesse local, esse regramento suplementar legislativo municipal. E com esse modelo de ideia, com essa construção, o Supremo Tribunal Federal já validou, já reconheceu a constitucionalidade formal de diversas leis municipais, por exemplo, leis municipais versando sobre proteção ao meio ambiente. O município pode legislar concorrentemente sobre meio ambiente, nos termos em que nós acabamos de ver. Outro exemplo, o Supremo já também reconheceu que o município pode legislar de maneira concorrente sobre direitos do consumidor, nos termos em que nós acabamos de ver. E por quê? Porque ambas as matérias constam lá do artigo 24 da Constituição Federal.